A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje, dia 1º de abril, não é mentira, é verdade, estamos aqui para fazer uma entrevista, bater um papo, melhor dizendo, com Ingo Rames, secretário de Esportes e Lazer da nossa cidade de Petrópolis. Bom dia, Ingo. Bom dia, Paulo. Ingo, obrigado pela oportunidade. Gostaria que você se apresentasse aí aos nossos ouvintes, porque muitos podem não conhecer você. Verdade. Né? Então, aí você se apresenta, por favor. Vamos lá. Sou o Ingo Rames, como você adiantou, tenho 39 anos, nascido e criado em Petrópolis, casado, pai do Ian, paixão acima de tudo, né, pelo filho. Lógico, filho é sempre filho, né? Exatamente. Família radicada toda em Petrópolis. Nunca fui do setor público, pela primeira vez estou assumindo um cargo no poder público, sou iniciativa privada, profissional de educação física, empresário aqui de academias aqui no município desde 2001. Então a gente está com essa missão agora aí de tentar alavancar o esporte do município. A gente aceitou o desafio, estamos nessa luta agora. Pois é, esta é a primeira pergunta que eu queria fazer a você, Ingo. Como é sentir-se secretário de Esportes e Lazer de Petrópolis? É um grande desafio? Paulo, eu vou dividir em dois, né? Como me sinto muito honrado, né? De ser sido convidado, de ser lembrado para tal cargo. Ao mesmo tempo, já tive a oportunidade de ser convidado no passado, acabei não aceitando, até por achar que eu não estava preparado para a função. Eu achava que precisava me aprimorar mais para estar na função, que eu acho um cargo importantíssimo, um desafio muito grande, como falei anteriormente. Então, é um desafio enorme que hoje eu me sinto capaz e determinado para que a gente consiga dar um rumo melhor para o esporte do município. Em todas as áreas, não só na área esportiva, falando de alto rendimento, mas sim na área de iniciação esportiva, na área do lazer. E o nosso maior desafio que a gente botou como bandeira da Secretaria, Paulo, foi a questão de atividade física para todos. Nós vamos chegar lá nesses pontos. Essa é a nossa bandeira, já. Então, lá na frente a gente conversa melhor. Exato. O que sua carreira profissional agregou na sua rotina como secretário de esportes? Então, é uma rotina diferente para mim. Eu tinha uma rotina... Você disse que tem uma academia? Sim, né? Sou proprietário de academia aqui no município. Hoje só tenho uma bandeira, já tive mais de uma academia hoje. Já tive mais de uma, hoje eu só tenho uma bandeira com duas filiais na cidade. Então eu tinha uma rotina sempre de horário, você cumprir horários. Então hoje como secretário, você trabalha o dia inteiro, não tem hora, sábado, domingo, feriado. Então você tem esse outro lado. É o ônus, né, do cargo. Exatamente. Né? Não é coisa que vem de fora, é muito fácil, tem o glamour e tal. Sim. Tudo existe? Mas... Lógico que existe, mas também tem, como você comentou, o ônus. Mais no meio esportivo, você tem vários eventos nos finais de semana. Então, assim, eu praticamente todo sábado e domingo eu tenho algo a fazer, ou um evento para prestigiar, ou até para conhecer alguma realidade que eu não conheço. Acaba o fim de semana, né? Exatamente. Aí acaba, né? A esposa briga um pouco, mas rapidamente já se adaptou. Exatamente. Ser professor de educação física, ocupando a Secretaria de Esportes, isso te trouxe alguma coisa? Sim. Você acha que soma para você? Com certeza. Então, assim, como eu falei anteriormente de preparação, eu sou graduado em Educação Física e eu fiz um MBA em Gestão Empresarial até me preparar para a minha vida profissional e, consequentemente, isso eu posso colocar muita coisa em prática hoje no cargo que eu estou, porque só a formação acadêmica não me daria o potencial para ser um ótimo secretário, uma pessoa que realmente vai fazer acontecer. Então, o MBA me ajudou muito nesse sentido, tanto a questão de liderança, como a questão de você olhar
como um todo, o município. Então, na administração mesmo. Exatamente, eu poder cobrar um contador, a parte de prestação de contas, é uma série de fatores. Hoje, além de ser tio, a gente está pegando muito recurso de fora, então você tem que ter um cuidado maior, então a gente tem que ter muita atenção para esse tipo de coisa. Eu tenho hoje um conhecimento que eu posso me dar mais segurança para tomar essas ações. Certo. Então isso me agregou demais. E a função, naturalmente, me requer mais desafios, eu tenho que estudar mais, tenho que aprender mais, porque o trâmite burocrático da iniciativa privada é um, no público é outro. Então, exatamente. Assim, é diferente, a gente não uma série de processos que a gente não pode errar. Tem até a célebre frase, não se faz na vida pública aquilo que se faz na privada, ou na vida privada. Exatamente, né? A gente tem que separar, são processos diferentes. Separar as coisas. A gente precisa aprender isso, né? Então, no início, realmente, eu fiquei uns 45 dias aí estudando bastante, ouvindo muita gente, conversando com pessoas que já estão no meio há mais tempo e todo mundo prontamente me ajudou também para que a gente tivesse um pouco mais de segurança. Isso é muito bom. Qual a sua rotina como secretário de Esportes e Lazer? Sim. Nesse início, Paulo, o que a gente criou como rotina? Eu tenho colocado um período do dia sempre para receber as pessoas, bem, um dia de manhã, outro dia à tarde, então eu ter feito normalmente 4, 5 reuniões por dia para atender as demandas, muita gente querendo conhecer, querendo apresentar projetos, querendo que eu conheça algum projeto. E isso é bom, né? Às vezes, né? Em parte, às vezes, isso é bom, né? E eu acho que é muito bom, né? Exatamente. Isso porque tem muitos projetos que eu também, às vezes, nem sabia que existia. Então, a gente abriu a agenda ou na manhã ou à tarde, depende do dia, para a gente atender essas pessoas, para que a gente realmente tenha acesso à população. E o outro período do dia, eu uso para fazer o nosso projeto, para verificar o que o nosso já está em andamento na rua, para poder fazer minhas visitas, algumas obras de quadras, obras de centro esportivo que a gente já está em andamento, que a gente precisa estar acompanhando, a gente elaborar outras propostas, outras ideias, de verificar projetos novos, e assim a gente vai levando. Em que condições você encontrou a pasta que está sob a sua direção? Porque nós sabemos que a prefeitura, o prefeito atual, o nosso Bernardo Rossi, não encontrou a prefeitura numa situação lá muito confortável. Sim, né? Mais de 500 milhões de dívidas. Pois é. Eu, semana passada, conversei aqui com o Luciano, da CPTrans, e ele me deixou assim, meio apavorado com a dívida da CPTrans, né? Sim. E como é que você encontrou a secretaria? A secretaria é um órgão, vamos dizer assim, pobre, né? O primo pobre. Exatamente, é o primo pobre. O orçamento é muito baixo, o orçamento do ano passado foi R$440 mil, salvo engano. Desse ano, nossa provisão orçamentária é de R$265 mil, então assim, diminuiu ainda mais o nosso orçamento. Então, assim, eu tenho, em média, R$22 mil mês para tratar o esporte da cidade inteira. Isso aí é inviável, impossível, se a gente não trouxer recursos de fora. Mas ninguém me enganou. Eu sabia que dessa forma e aceitei o desafio. Então, assim, a gente tem uma dívida em torno de R$70 mil, a dívida que foi encontrada na Secretaria de Esporte. Ela é uma dívida que a gente já está administrando para equacioná-la. Uma parte já foi paga, a gente está ajustando para que a gente consiga honrar com os fornecedores que prestaram serviço para o esporte no passado. O que mais atrapalhou, ao invés de que deu mais desgaste, foi a questão das medalhas de jogos estudantis, que não foram entregues no ano passado. Então, isso realmente as escolas me cobraram bastante, os alunos, pais de aluno também nos procurou para que nós pudéssemos estar honrando com essas medalhas que jogaram a competição esportiva do município, jogos estudantis, e não receberam a medalha no final. Isso realmente deu um desgaste, deu um descrédito grande para o esporte em geral. Isso está tendo que reverter essa situação. Então, mas por outro lado, eu sempre fui muito ativo no Conselho Municipal de Esporte, então eu sempre participei, tentei me inteirar das ações. Você já tinha, assim, vamos dizer assim, você poderia não ter um conhecimento total, mas já sabia algo. Sim, eu tinha bastante conhecimento, exatamente. Essas dívidas, por exemplo, eu já sabia de todas elas, porque a transição no esporte ela aconteceu, e fora isso eu era vice-presidente do Conselho Municipal de Esporte pela sociedade civil. Então eu tinha acesso às reuniões do conselho e, consequentemente, às informações. Perfeito. Que balanço você pode fazer desses 3 meses à frente da sua secretaria?
Foi uma surpresa até para mim, assim, foi muito bacana, porque em 3 meses a gente conseguiu coisas que eu não imaginei que eu pudesse atingir. Realizar. Exatamente. Por exemplo, divulgamos essa semana na mídia, nós conseguimos 7 milhões de reais para reformas de quadras nas comunidades. Então foi uma verba federal, que nós fomos a Brasília já 2 vezes, nesses 3 meses de governo, já fui a Brasília 2 vezes tentar captar recursos. E já conseguimos o êxito de termos 7 milhões disponíveis para reformas de quadro. Lógico que tem a aprovação dos projetos, enfim. Mas sim. A verba já está no Siconv, que é um sistema próprio para isso, só dependendo do trâmite burocrático. Natural, que já está em andamento, tudo direitinho. Nós pedimos também que não adianta só ter o espaço físico, não tem o fomento desse espaço. Então, pedi mais uma verba em torno de 245 mil reais, que trata dos jogos estudantis, trata dos jogos municipais dos clubes, trata dos festivais nas comunidades. Vou te perguntar sobre isso mais à frente. Vamos lá, então nós chegamos nesse patamar de valor, né, para que a gente pudesse pedir ao Ministério, transformou isso em projeto, em evento, que o Ministério pudesse estar nos patrocinando, vamos colocar assim. Isso também já tivemos uma resposta positiva, já estamos na questão de orçamento, já estamos na parte burocrática, para as coisas, agora em abril começa a acontecer a todo vapor. Então foi... Esses 3 meses você praticamente, vamos dizer assim, você organizou, exatamente, pensou, estruturou ações pontuais. Nós fizemos alguns eventos, nós ajudamos, colocamos o Agita Petrópolis em prática, que é uma bandeira nossa. O Agita Petrópolis, um resumo rápido, é uma bandeira da Secretaria de Esporte, onde ela visa o fomento da atividade física. Perfeito. Então, eu criei um guarda-chuva grande, que chama um nome impactante, né? Agita Petrópolis, todo mundo se agitar, se movimentar. E dentro do Agita Petrópolis tem várias ações pequenas, como a iniciação esportiva, a ginástica de terceira idade, a ginástica para o treinamento da equipe de bocha adaptada. Então, você tem vários segmentos menores dentro desse guarda-chuva. Eu tenho uma coisa impactante que, sinceramente, Paulo, eu espero que isso permaneça ao longo dos anos. Eu tenho certeza que daqui a 4, 8 anos eu não estarei mais à frente da Secretaria de Esporte, naturalmente. Sim. Então, eu quero deixar um legado para a cidade. Então, essa seria, se eu conseguir nesses 4, 8, 2 anos, sei lá quantos anos que Deus me permitir estar à frente, eu espero que a gente consiga... O próximo secretário, esse projeto é um projeto muito já vai bacana, encontrar um projeto acontecendo, a gente percebe, um calendário, pelo menos. O calendário já está disponível no site da prefeitura, a gente colocou ele público. Certo. Então, assim, foi um avanço muito legal. Assim. Existiram cortes em programas sociais como o esporte? Não, o corte foi no orçamento, na verdade. No orçamento. Me dói dizer isso, mas assim, a gente não tinha um projeto próprio de esporte na cidade. A verdade é essa. Não tinha? Não, nós não tínhamos. Nós começamos em fevereiro, nosso projeto do Agita Petrópolis, mas até 2016 nós não tínhamos um projeto próprio da cidade. Até como conselheiro eu sempre critiquei nesse sentido, a gente nunca teve uma iniciativa dessa ordem. Então, eu parti para esse caminho que eu entendo que é um caminho sem fim, que é uma coisa que a gente pode estar evoluindo sempre. Certo. Temos ações pontuais, coisa da Barão do Rio Branco, foi uma ação muito bacana, mas projeto próprio de fomento ao esporte e atividade física realmente não existia. Não existia, né? Interromper projetos não é uma decisão, no mínimo, equivocada? Concordo plenamente. Por que isso acontece? Então, muitas das vezes acontece por motivos até políticos, né? Porque assim, o prefeito X começou, o Y não quer. Enfim, como eu comentei, a Barão do Rio Branco começou numa gestão que não era nossa. O prefeito Bernardo Rossi entende também que é um espaço bacana, a população abraçou, a gente precisa incrementar de alguma maneira. Então nós estamos até incrementando, ampliamos o horário, vamos colocar um profissional de educação física à disposição da população, com fruta, água, enfim. Mas conseguimos evoluir. Mas eu concordo com você que interromper projeto que é bacana, que é transparente, que é legal... Não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal. Exatamente. Legal no sentido... No sentido de ser bom. Exatamente. Quais as barreiras que você encontra hoje na gestão do esporte? Hoje,
Barreira financeira é uma que eu não posso né? deixar de falar. Uhum. A gente tem um limite gigantesco, né, na questão orçamentária, que a gente tem muitas ideias, muitos atletas nos procuram, queriam um apoio e a gente não consegue atender a todo mundo. Infelizmente, por motivo puramente financeiro. E a outra barreira é a gente precisa colocar na cabeça da população geral que o esporte é a maior forma de você prevenir a saúde. Consequentemente, isso daqui a 3, 4, 5 anos, você vai ter um resultado na saúde. Você não resta a menor dúvida. Os medicamentos. Sedentarismo é uma coisa terrível. É a doença do século. Exatamente. Então a gente precisa, obesidade, sedentarismo, isso tudo, uma coisa leva a outra, uma coisa acaba puxando a outra. Então nós precisamos colocar essa semente para que a cidade abrace isso e entenda que não adianta a gente gastar 38% do orçamento do município com a saúde e pouquíssimo disso ser gasto na prevenção. Certo. Então, o prefeito de Bernardo já entende, nós já conversamos bastante sobre isso, já entende que ele vai precisar investir na prevenção, ele já abraçou a ideia, então a gente está conversando com o secretário Silmar também, então a gente tem várias ações em conjunto para que a gente possa fomentar isso e no futuro a gente colher os frutos. Certo. Você já disse que a primeira ação que você tomou como secretário foi, logicamente, buscar recursos, né? Além disso, que mais que vocês fizeram o calendário, o que mais que foi feito? A gente buscamos recursos, nossa prioridade, buscamos empresas privadas do município que a gente pudesse buscar recursos em cima da lei de incentivo fiscal, que já é uma lei existente há anos no Brasil e todo ano sobra dinheiro por falta de projeto. Então, nós temos hoje grandes empresas no município como GSL, Arraios do Imperador. Nós já conversamos e já estamos alinhando para que eu não quero só, como a gente diz na gíria, sangrar o empresário. Não, eu quero que ele pague o imposto que tem que pagar realmente. Exatamente. O imposto de renda dele vai pagar uma parte para o município para fomentar o esporte. Então, já fizemos algumas reuniões nesse sentido, foi muito bacana. Aliás, eu acho isso de suma importância. Eu acho que a participação da sociedade é muito importante. Exato. Só cobrar não resolve, né? A gente precisa participar. Exatamente. Nós colocamos o projeto o Agenda Petrópolis em prática, que era uma ação emergencial que eu tinha no planejamento. Nós conseguimos conversar com vários âmbitos do esporte no município, de modalidades, por exemplo, a esgrima, modalidades que são pouco usuais e poucas oportunidades, vamos colocar assim. Nós conseguimos atender a todos dentro da nossa limitação. Então foram nossas primeiras ações que a gente planejou e conseguimos executar. Perfeito. A pauta de jogos municipais para este ano acontecerá? Acontecerá. Como está o calendário esportivo até o final do ano? Completo. O estudantil a gente vai dividir em 3 etapas. São jogos municipais, chamados GENS. Tem os jogos distritais, que são as escolas dos distritos. E tem os GEUPS, que são os Jogos Unificados de Petrópolis, que aí engloba escolas estaduais, municipais e particulares. Exatamente. O nosso calendário esportivo já está publicado no site da Prefeitura de Petrópolis, que é o www.petrópolis.rj.gov.br. Já tem um banner lá, o calendário já está disponível no site. Esse calendário vai sofrer alterações durante o ano, naturalmente, conforme for chegando os eventos. E me deixa muito feliz que nós temos lá mais de 70 ações já publicadas nesse calendário esportivo até o final do ano. Só de corrida de rua nós temos 28 provas já agendadas no ano. Então isso é uma evolução muito interessante para o esporte do município. Perfeito. Quais as mudanças que você já implantou na secretaria? Como já falei anteriormente, alguma delas. As principais, na minha visão, foram exatamente essas. A gente conseguiu colocar o nosso projeto Agenda Petrópolis em prática. E essa preocupação nossa de ter uma verba da iniciativa privada e do Ministério dos Esportes, isso principalmente a lei de incentivo, para que a gente pudesse. Porque sem dinheiro alavancar. não se consegue fazer absolutamente nada. Ficar limitado né? sempre, não adianta ficar brigando que a Câmara não aprovou o orçamento que precisava. Hoje a gente está todo mundo com problema. A realidade do país, do município não é diferente. Estado é outra, exatamente. Né? Então a gente precisa arrumar meios, ser criativo. Então a gente conseguiu, acho que foi
eu botei uma pessoa na equipe especializada em projetos, exatamente para isso, o professor Guilherme, que é formado em Educação Física, formado em Direito, muito capacitado, teve experiência de trabalhar na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, está nos ajudando muito lá nessa questão de captação de recursos, questão dos projetos incentivados, então a gente precisa alavancar isso cada vez mais. Tudo bem, agora vamos ver uma coisa que eu realmente ainda luto aqui por Petrópolis. Vamos lá. Eu acho que pode não ser agora, de imediato, mas há alguma intenção, existe uma ideia de constituir um centro poliesportivo na cidade, Igor? Sim. Petrópolis precisa muito disso, não precisa? Verdade. Hoje nós estamos, até hoje de manhã, eu pude, um pouquinho mais cedo antes de vir para cá, pude passar lá pelo Caxambu, onde está sendo criado o CIE do Caxambu, que é o Centro de Iniciação Esportiva. É um ginásio poliesportivo maravilhoso, com uma estrutura realmente invejável. Isso é uma obra financiada pelo Ministério do Esporte, na ordem de 3,5 milhões de reais. Ela estava parada, essa obra, estava no andar de tartaruga. A gente conseguiu retomar a obra agora na gestão do prefeito Bernardo Rossi. E agora hoje de manhã passei lá rapidamente para bater um papo lá com o mestre de obras. Então realmente a gente espera inaugurar isso até o julho desse ano. Desse ano. Já está muito bem encaminhado, e ela no Caxambu, atrás da escola. Com acesso fácil e tal. Acesso fácil, cadeirante, uma quadra com as medidas oficiais. Acesso também para quem vai até lá, para poder ter local para estacionar e tal. Exatamente. Isso, a quadra essa mordomia toda. Tem essa mordomia toda, tem os banheiros com água quente, água fria. Meu Deus! Ei, que beleza. Um elevador para cadeirante chegar no mezanino, arquibancada com espaço para cadeirante. Então, assim, realmente vai ser de grande valia para o município. Vai ser o nosso ginásio municipal, né? Que sempre pois é, né? Eu sempre lutei, no modo de dizer, porque eu nunca ocupei nenhum cargo desse, mas sempre briguei por isso, sempre disse que Petrópolis precisa disso. A natureza de Petrópolis é uma natureza universitária, né? De colégios, de estudos, de internatos e tudo, e nós não temos um centro poliesportivo, né? Uma cidade como Petrópolis, com 350 mil habitantes, não ter um centro poliesportivo, realmente eu acho. Por exemplo, São José do Vale do Rio Preto, né? Próximo tem um campo municipal, tem um ginásio municipal. Pois é, nós nem e nosso estádio municipal. Não temos também. Não temos, acabou. Então hoje a gente conversa muito lá com o presidente Serrano, com o Alexandre Beck sobre isso. A gente conversamos já em municipalizar o estádio. Pois isso seria tão importante. A gente pode, assim, tem uma série de fatores que a gente vem conversando, a gente ainda não pode externar muita coisa, porque já está no âmbito da conversa mesmo. O clube também é um clube que precisa de muita ajuda, a gente está até nessa campanha para sim, lógico, porque o Serrano sempre projetou Petrópolis no cenário, né? O próprio Cascatinho, que seria um estádio municipal, acabou não sendo. Mas ali também é um péssimo acesso, né? Aquilo ali eu acho que seria um local horrível para o ginásio. Mas é um espaço muito bacana. Mas eu acho que o do Serrano é uma coisa que... Hoje nós temos o espaço lá da Fábrica de Saber, que é um espaço maravilhoso também, que é muito pouco divulgado. Você atende hoje lá mais ou menos 2.000 pessoas por mês da atividade. Nós tivemos lá. Realmente é fantástica a estrutura. Então a gente precisa... Só que nada disso está na mão da Secretaria de Esporte também. Então assim, esse esporte tem que quase pedir, pelo amor de Deus, para entrar. Então hoje as coisas já evoluíram, a gente já está com acesso direto, as coisas estão acontecendo. Então... eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente tem o apoio, pelo menos, do prefeito. Sim, exatamente. E das outras secretarias, aí as coisas começam a fluir melhor. Porque Petrópolis é tão atrasada em relação ao esporte, já que é uma porta de inclusão dos jovens na sociedade, Ingo. Desculpa, não, estou dizendo por que Petrópolis é tão atrasada em relação ao esporte, já que esta é uma porta de inclusão dos jovens na sociedade. Sim, Nós temos aí uma juventude ociosa que não faz absolutamente nada, que fica fazendo besteira. Exatamente. Né? E a obesidade cada vez aumentando mais. Realmente eu vejo como um problema cultural, né? Primeiro que na fria, naturalmente, então as pessoas não exibem tanto os corpos, consequentemente não fazem tanta atividade física para ficar com o corpo um pouco mais bonito. E isso reflete na questão de ser saudável ou não. Ou não. Então, como eu falei
as questões anteriores. A gente precisa fomentar cada vez mais a atividade física, precisa ver o prazer que ela terá praticando atividade física, que a endorfina sendo liberada, isso tudo, essa sensação de prazer que ela terá. Então, você colocando a sementinha... Vou te dar um dado hoje aqui que até ele já está no âmbito do achismo, mas em breve a gente vai estar publicando esse trabalho aí junto com a universidade local. Hoje, no máximo 5% da população metropolitana pratica uma atividade física orientada. Você veja só, nós temos faculdades de educação física. Tem três cursos de educação física em Petrópolis. Tem a Estácio, no CP e no Amapá. Né? Então a gente precisa ampliar isso. Então, esse é o desafio. Se mudar a cultura do povo, de ser um povo mais saudável e mais ativo. Exatamente. Eventos realizados pelo município, como torneios e campeonatos, já estão programados para Petrópolis, você falou. Sim. Como você, à frente da Secretaria de Esporte, vê a participação dos nossos jovens e da população? Isso já melhorou, já conseguiu evoluir muito. Por exemplo, as corridas de rua, que é muito democrática, né? Agora, no 1º de maio, nós teremos a Corrida do Trabalhador. E ela se esgota 1.000 inscrições em 2, 3 horas. Assim, as pessoas já conseguem aderir isso com uma rapidez incrível. Então, a gente precisa criar mais eventos deles. Hoje nós teremos a Corrida do Trabalhador, a Corrida da Mulher, que será em outubro, né, referente ao Outubro Rosa. Nós resolvemos. Ela normalmente acontece em março, esse ano nós adiamos para outubro, porque é o início de governo, a complicação que estava, nós resolvemos fazer a edição do Outubro Rosa em outubro. Fora isso, nós teremos o evento de enduro, nós resgatamos agora em junho, lá no Parque Municipal de Itaipava, que é um evento de enduro de motocross. Petrópolis sempre teve uma cultura muito interessante de motocross, estava um pouco apagada, exatamente. Nós estamos resgatando essa prova. O próprio Serrano, né, que não é um evento da secretaria, mas é um evento da cidade, né, que você coloca lá 3.000 pessoas assistindo aos jogos o domingo à tarde, que é uma ótima opção de lazer para a população, para levar quem vai o vovô, a vovó, o filho, a neta, a esposa, o papagaio, o periquito, vai todo mundo. É muito democrático, custo baixíssimo, é uma atração muito interessante. Então, são vários, como eu falei, no site hoje tem mais de 700 eventos programados, não todos da prefeitura, mas todos que a prefeitura de alguma maneira está envolvida e ajudando e participando disso. Que tal a gente lançar uma ideia aí de uma meia maratona, se não puder uma maratona passado, só da cidade de Petrópolis, no dia da fundação da cidade, né? Ano passado nós fizemos uma meia maratona imperial, que ela saiu do batalhão. No Valparaíso chegamos eu tive a honra de ser o coordenador técnico da prova, depois de alguns anos sem ser uma prova desse porte aqui em Petrópolis, nós resgatamos essa prova. Nós temos corredores aí da Pé de Vento, sim, né? Nível nacional, mundial até. Quem sabe a gente pode botar isso no calendário até do estado, né? Verdade. Sonhar alto, hoje nós teremos uma prova, dia 7 de maio, teremos uma prova dos 15 quilômetros, uma prova também com índices nacionais, corredores de altíssimo nível correndo, que é uma prova teve em 2016, terá edição aqui em Petrópolis, saindo do Palácio Cristal, chegando no Parque Municipal de Itaipava, que é uma prova já de longa distância, muito interessante também. Então, Paulo, isso é vão começar um resgate, as coisas estão acontecendo, já estão acontecendo, só que uma prova dessa, a logística de uma prova dessa é grande, você tem um custo alto para realizar uma prova dessa, então tem que ser com muito cuidado. E em Petrópolis é complicado por causa do nosso trânsito maravilhoso, né? Que nós ficamos sem vias opcionais, né? O pessoal só conhece aquele caminhozinho ali também, né? No passado nós fizemos a meia maratona, após a parada do Rio Branco, né? Iniciando na indústria, nós demos a opção Cascatinha, Correia, Nogueira. Exatamente. Mas muitos petropolitanos acabam não conhecendo essas vias, então a gente divulgou bastante. Tá? Então, é bem verdade que passar ali meio em alguns locais ali é meio perigoso, mas tudo bem. Vamos tentar ver se a gente consegue civilizar um pouco mais. A gente largou, a largada foi 7h30 da manhã, então que é um horário também que o trânsito está bem tranquilo. Mais tranquilo. A sociedade também já abraçou a ideia, hoje já fica mais fácil. A partir do momento que a sociedade abraça, que as coisas começam a acontecer melhor, né? É a famosa roda gigante, né? É isso aí. Ô Igor, nós vamos fazer um intervalozinho, a gente já volta já. Estamos apresentando Nós Servimos,
um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, amigos da nossa Rádio Imperial, estamos voltando para o nosso segundo bloco de entrevista com o secretário de Esportes e Lazer, Ingo Rams. Ingo, sabemos que em Petrópolis há muitos adultos e jovens que gostariam de participar de atividades recreativas e esportivas. Quais as atividades que hoje a Secretaria pode oferecer? Então, hoje nós já iniciamos projetos na Praça de Cascatinha, na comunidade Madame Machado, Vila Rica, Taquara. Também temos atividade no próprio na quadra do Ciméria também, que é uma iniciação esportiva, que é para crianças. E nós temos algumas atividades pontuais. Por exemplo, amanhã, às 10 horas da manhã, teremos um aulão de ritmos na Praça da Liberdade. Vai ser até um evento em homenagem à Valentina, que está disputando lá o The Voice Kids. Exato. Nós teremos uma atividade e 10 às 11h30 terá um aulão de dança na praça aberta ao público, todo mundo lá vai se divertir. Uhum. Então, todo esse nosso Enquanto trabalho... o nosso programa aqui está rolando, está acontecendo isso lá na praça no sábado? Não, é domingo. Ah, no domingo? Amanhã. Bom. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã às 10 horas. O evento da Globo às 10 horas é 1h da tarde, então a gente tem... Certo. Vai ficar até o pessoal ter Wi-Fi, o pessoal poder votar na Valentina, tudo direitinho. E toda essa nossa programação é divulgada no nosso Facebook, que é mais fácil a população ter acesso. Hoje em dia também, tem um Facebook da Secretaria de Esportes de Petrópolis, está lá no Facebook, é fácil achar. Tem nosso telefone de contato lá também, para se inscrever, ver qual a residência da pessoa, para que ela possa procurar o local mais próximo. E a gente vai ampliar cada vez mais esses projetos. Uhum. Existe alguma previsão das novas obras ou projetos voltados para o esporte? Sim, a gente já está com obras em 2 quadras, que é a quadra na Escola do Morém, outro na Escola do Pedras Brancas, e também essa do Caxambu, que eu mencionei no primeiro bloco. São quadras já estão acontecendo. Esse do Caxambu vai ser um centro poliesportivo. Poliesportivo. Tem 2 quadras, 2 escolas, que é no Morém e outra na Pedras Brancas. Também todas elas previsão até agosto, com as obras prontas. Estamos iniciando, vamos iniciar agora até maio no máximo, mais 9 quadras serão iniciadas as obras agora em maio de 2017, que são as primeiras 9 quadras que o prefeito Bernardo Rossi aprovou para usarmos com essa verba que foi destinada para a reforma de quadra. Certo. Como é composta a Secretaria de Esportes e Lazer? Hoje é uma composição que nós até estamos mudando com a reforma que vai acontecer, com a administrativa acontecer no município, até sugerimos algumas alterações na secretaria. Mas hoje, como é que ela acontece? Hoje você tem um secretário, você tem um subsecretário, você tem um cargo que é chamado de financeiro administrativo, que é o rapaz que assina o secretário, né, a função. Nós temos 5 coordenações. A coordenação do esporte e alto rendimento, a coordenação do esporte estudantil, a coordenação do esporte comunitário, a coordenação do paradesporto e a coordenação do CEL da Posse, que é uma área que tem lá na Posse, que já é existente, e tem um coordenador esportivo também lá no CEL da Posse. Então são 5 coordenações esportivas, um subsecretário, um administrativo financeiro, o secretário, né, e alguns assistentes embaixo de cada coordenação dessa. Certo. As competições amadoras como Copa dos Bairros, a Copa dos Bairros feminina, seriam ideias que poderão vir a ser realizadas nessa gestão? Com certeza. A gente está até colocando, a gente não usou a nomenclatura Copa dos Bairros, a gente usou Festival nas Comunidades, né? Foi uma outra nomenclatura. Até o Ministério do Esporte está nos ajudando nessa ação. Então, teve que adequar para se encaixar na linha do Ministério. Então, são exatamente
atender essa demanda, que é tanto no feminino, quanto no masculino, como pessoas com deficiência nas comunidades. Então vamos fazer um dia de competições no Morro da Glória. Daqui a 15 dias será um dia de competições no Morro do Alemão, até para que as pessoas possam se conhecer e se integrar. Exatamente, isso é muito importante, né? O esporte, na sua gestão, ganhará dinamismo e foco nos bairros? Tomara, é um dos objetivos. A gente quer atingir Porque os bairros ficam muito abandonados, né? As coisas às vezes se concentram muito no centro da cidade e os bairros ficam... Verdade, então a gente está com algumas ações. Temos distritos longínquos, né? A gente tem locais bacanas nos distritos, né, para serem utilizados. A gente tem buscado essa parceria com todo o bairro, praticamente tem algum morador da comunidade que ajuda. Uma associação de moradores que pode também, mas sempre tem alguém, algum voluntário, uma escola de futebol, com uma iniciação, com a capoeira. Normalmente todo bairro tem alguma coisa nesse sentido, mas sempre sem o apoio do poder público, na maioria das vezes. Então a gente está tentando encaixar uma maneira de atender essa demanda também. Certo, você falou em capoeira, a capoeira hoje está em voga, né? Todo mundo parece que resolveu aprender capoeira agora. A gente vê aí várias academias, digamos assim, ou não sei se são academias, mas que praticam, né, a capoeira, né? Sim, sim. É uma atividade muito, muito bonita, muito bacana e que qualquer um pode fazer também, né? Muito democrática. Até no PEL, que é um programa que a gente tem aqui em Petrópolis, que tem 2.200 pessoas mais ou menos, 400 na Posse, 400 no Carangola e 400 no Quitandinho, no Rio de Janeiro. Nós, os 3 polos, nós temos capoeira. Então, assim, é uma... Esse do Carangola é lá no Vale? Não, é no Clube Carangola mesmo. Clube Carangola. É no clube. Na Posse, é no Céu da Posse. E no Quitandinho, no Marcelo Alencar. Na Marcelo Alencar. O esporte, para o esporte de alto rendimento, a sua secretaria poderá fornecer apoio? Paulo, sendo bem honesto... deixa eu só complementar pois aqui. Não. Os esportes de alto rendimento vão precisar de maior aporte privado, no resto é a menor dúvida. Como a prefeitura vai incentivar isso? Exatamente, então, assim, você tocou num ponto importante. O esporte de alto rendimento não é o nosso foco agora no início, até porque eu tenho que priorizar alguma coisa. Sim. Priorizamos o fomento, né, como falei anteriormente. O esporte de alto rendimento a gente vai encaminhar exatamente para algumas empresas que possam estar ajudando. Eu acho que é importante isso. Exatamente, estamos encerrando hoje. Tem outra atleta surda de judô que nos procurou, que está também já conseguimos alguém para apoiá-la. Então a gente está usando algumas ações para facilitar esse acesso às empresas. Não necessariamente a gente precisa estar tirando dinheiro do bolso, né? Vamos colocar assim, para apoiar. Até porque a gente não tem. Mas a gente pode usar mecanismos para atender o alto rendimento. Como está sendo a sua interação com a Secretaria de Educação e com a Fundação de Cultura e Turismo? Porque o esporte tem que estar ligado a essas secretarias também, né? Sim, com certeza. Você tem bom acesso ao nosso secretário de Educação, Anderson, e também à Fundação de Cultura, o secretariado no todo está muito bem entrosado, a gente tem tendo acesso a todo mundo, está muito, muito tranquilo nesse sentido. O Anderson, nesse início, acaba tendo muita demanda também, volta às aulas e tal, mas já definimos o GENS, que é o Jogos das Escolas Municipais, que ele é todo custeado pela Secretaria de Educação. Já tem a nossa reunião agendada agora para abrir com todas as escolas que vão participar. Ele é custeado pela Secretaria de Educação. Sim, mas quem coordenado pela Secretaria de Esporte. Exatamente. Os jogos estudantis que envolvem as particulares e as estaduais, não. Só os jogos municipais, que é todo custeado pela Secretaria de Educação. Certo. Então nós colocamos um novo formato em pauta, o ANSO prontamente aceitou. A gente vai reunir as escolas agora no dia 17 de abril para passar essa nova ideia, esse novo formato, para que tenha mais dinamismo da competição e tenham mais crianças envolvidas nesse processo. Porque é importante isso, né? Exatamente. Em relação à Fundação de Cultura, o acesso está excelente, até porque a nossa base hoje está dentro da cultura. Agora, após a reforma, ficaremos juntos com a cultura mesmo de vez, então a relação com o maestro Leonardo Randolfo é muito próxima também, está sempre
se ajudando, isso é importante. Essa ação né? amanhã na Praça da Liberdade é em conjunto com a cultura. Vai ter shows também, vão ter aulas. Porque cultura, lazer, está tudo interligado. Sim, na realidade. Né? Não pode haver essa dicotomia, essa separação. Não, eu faço e acabou, só eu é que tenho que aparecer e acabou. Não pode ter vaidade nunca. Exatamente, né? Quando começa muito as vaidades se sobressaírem aos fatos, aí a coisa começa a degringolar realmente, né? Exatamente. Qual a atenção que a sua secretaria está dando às áreas de lazer da cidade? Outras serão criadas? Sim. Nós inauguramos agora em fevereiro uma lá na Praça de Cascatinha, que era uma demanda grande da sociedade em relação a botar uma academia ao ar livre lá. Na Condep nós tínhamos um equipamento de jogada lá na Condep, conseguimos recuperá-lo e implementamos na Praça de Cascatinha. Nós temos muita demanda nesse sentido de áreas de lazer, Pois é, principalmente academia da ar livre. Nós não temos equipamentos hoje guardados, que foi uma ação do passado, e hoje nós temos 32, se eu não me engano, no município, precisam ser ampliadas. Mas de imediato não tenho hoje como estar colocando a academia ao ar livre nessas comunidades. A gente tem outras formas de colocar o lazer através da atividade, com um profissional, com alguém orientando. Mas equipamento eu não tenho como colocar hoje. Certo. E você, esse equipamento, existe alguma verba federal que possa ajudar? Não, foi uma verba estadual, na verdade. Estadual mesmo. Que foi um projeto da... Bom, hoje não adianta nem perguntar se tem verba estadual, porque o Estado não tem dinheiro para nada. É uma desgraça. E na verba nós conseguimos no Ministério dos Esportes para fomento, foi a questão das quadras. Então, lá bem específico, as quadras precisam melhorar e ampliar esse quadro. Existe algum estudo para a Secretaria promover estudos, análises e comparações das questões esportivas relevantes para o município, buscando solução para os problemas encontrados? Então, vamos lá. Em 2011 foi criado o Plano Municipal de Esporte e Lazer, que é a formação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Infelizmente, na época, o prefeito da ocasião não enviou à Câmara, foi só feita uma proposta de plano municipal, né? Foi um estudo de 7 meses, mais ou menos, envolveu muita gente da sociedade civil, foi um estudo muito bacana. E na última reunião do Conselho Municipal de Esporte, eu coloquei isso em pauta. Nós criamos uma comissão para retomar esse estudo. Que é o que? Um levantamento. Nada mais é que um levantamento. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Não vai ficar só na comissão, assim, para levantar e não sair, não, né? Porque nós em Petrópolis temos aqui, a gente está cansado de ver tanta coisa que começa e não levam a cabo, né? Você não vai fazer isso não, de né? maneira nenhuma, até porque em setembro nós teremos a nossa Conferência Municipal de Esporte e Lazer. Então, eu participei desse projeto em 2011, foi um trabalho que acabou não se tornando realidade. Eu acho importante, não te interrompendo e já te interrompendo, mas eu acho importante realmente você ter participado desse Conselho Municipal de Esporte, porque você lutou por determinadas coisas, né? Verdade. Então agora você tem a chance de realmente ver. E eu serei cobrado por eles também. Pois é, exatamente. Não adianta ficar só na cobrança, né? Temos que ter ações. Então esse plano, ele foi feito, como eu falei, foi 2011, 2017, você tem 6 anos de delay e muita coisa surgiu nova, já não existe mais, enfim, a gente precisa atualizá-lo para colocar, que aí a gente envia para o gabinete do prefeito, o prefeito vai encaminhar a Câmara para que ele possa ser publicado, se tornar um plano municipal. Realmente, cada ano a gente vai atualizando esse plano, que aí é uma comissão permanente, vamos colocar assim. E a nossa ideia é a gente apresentar esse plano até setembro, que vai virar a nossa Conferência Municipal de Esporte e Lazer, que aconteceu em 2015, 2017 a gente tem que fazê-la novamente. A gente define os membros do Conselho Municipal de Esporte, então a gente quer apresentar esse plano no máximo em setembro, quando tem a conferência. Até nossas idas ao Ministério do Esporte, eles estão traçando algumas linhas para o município que tem um Conselho Municipal de Esporte ativo e que tem um plano municipal de esporte. Esse município que tem os dois órgãos funcionando, o órgão do Conselho e o plano realmente acontecendo, terão algumas prioridades no Ministério. Que assim seja. E por isso que a gente precisa acelerar esse processo também. Então, na última reunião,
o Conselho aprovou isso. É que a gente em Petrópolis tem perdido muito dinheiro aí por falta de planejamento, por falta de ações. No esporte, né? Então, a gente tem hoje não podemos deixar isso acontecer. Muita verba. O prefeito é amigo pessoal do ministro, então isso facilita muito o nosso acesso também. Então, a gente está tentando acelerar ao máximo que podemos para que as coisas aconteçam. Ótimo. Existirão provas na cidade de âmbito social, cultural e de turismo, né, que você já falou. Em havendo, quais os reflexos positivos dessas provas? Então, as provas de corrida de rua, como exemplo, elas atraem muitos turistas, consequentemente, você lota os hotéis, tem muita gente de fora. Teve uma prova, agora no dia 19 de março, se mais preciso, chamada Circuito Cervejeiro. É uma brincadeira, na verdade, é uma corrida, você sai de um determinado local, vai até um outro local, toma um choppinho, aí daqui a pouco corre mais um quilômetro, mais um choppinho, são 4 shows nessa brincadeira. Enfim, foram 150 pessoas envolvidas nessa manhã de lazer, no domingo. Não é uma prova, né? Um dia de lazer. Foram 150 pessoas. Eu conversei com o organizador, que é o Farley, tal, amigo nosso. Falei, Farley, quantas pessoas de fora? 97 pessoas, 98 pessoas desses 150 eram de fora do município de Petrópolis. Foram hospedadas aqui na cidade, consequentemente almoçaram no município. É isso que é importante, trazer o turismo para gastar aqui dentro. Exatamente. Né? Então agora prova em julho, que é o CC Run, 1º de julho, vai ser mais preciso, são em torno de 700 atletas, dos quais os 500 serão de fora do município. Então assim, você tem uma demanda grande também de atletas hospedados, comendo e gastando aqui na cidade. Exatamente, então, é isso que nós precisamos. A gente está muito atento a isso, a gente está hoje mesmo nós tivemos, na quinta-feira nós tivemos uma reunião com o Leonardo Randolfo, com o Marcelo Valente, que é o responsável pela parte de turismo, e o Leonardo pela parte de cultura, fazer uma ação, chamar os empresários, o Convention Bureau também já está sabendo desse encontro, fazer um encontro maior para a gente possa atrair tanto o empresariado, quanto o governo, quanto os organizadores de evento, para a gente possa ter uma integração maior, consequentemente divulgar isso ainda mais nos municípios vizinhos. Exato, a divulgação é muito importante, né, para que possa... Nós temos atrair cada vez mais pessoas. Exatamente. Além dos petropolitanos, é claro. Porque Petrópolis, como eu te disse inicialmente, é uma cidade universitária. Ela não poderia se constituir como um polo esportivo? Pois são sonhos de consumo, né? Então... Como eu sou da área, vivo disso, sempre trabalhei com isso, ganho meu dinheiro com isso. Vamos fazer um pacto, cara. Vamos lá. Esse é o que eu falei, é um sonho de consumo. Realmente, se a gente conseguir fazer com que seja uma referência esportiva... Você vê quantas universidades nós temos aqui na cidade? Não, nós temos um atleta olímpico, né? O Henrique Avancini foi um atleta olímpico da cidade. Tem Exatamente. A pé de venda, como você bem mencionou. Então, tem o próprio Serrano agora, tá voltando ao cenário estadual. Então, a gente precisa realmente, cada vez mais... Pois é. Estimular isso. E eu trabalho, só interrompendo... Não. Eu estou citando exemplos do alto rendimento. Só que se eu não me preocupar com a base hoje, não vou ter mais esse fomento no futuro. Então a gente precisa trabalhar o fomento da atividade física agora para que eu tenha mais Henriques Avancini, mais Giovanni dos Santos. Exatamente. Um passarinho me contou, não sei se é verdade ou não, que parece que há alguma ideia no sentido de fazer, eu não sei se é polo ou se é um hipismo, alguma coisa ligada a essa área aqui em Petrópolis. Há algum projeto nessa área? Nós temos eu ouvi dizer algo potencial enorme nessa área de hipismo, né? Em Petrópolis pouquíssimas pessoas conhecem. Nós tivemos a nossa pista ali em Correia do Prado, né? Que era um local que poderia ter sido aproveitado para isso, mas que hoje já é impraticável. Nós temos algumas áreas hoje lá para os distritos, né? Que são referências. Temos uma clínica ali também de veterinária que são tratados nos cavalos campeões e circuito, enfim. Então realmente há essa... Petrópolis é uma cidade... É embrionário ainda, é uma coisa... mas é uma cidade que tem um glamour, vamos dizer assim, né? Então já pensou a gente poder, quem sabe, promover algo nesse sentido assim, né? Em parceria com o Jockey Clube do Rio, alguma coisa assim, né? Trazermos alguma prova para Petrópolis. A gente está nesse caminho aí, pudesse, né? Tem uma modalidade que as pessoas têm um poder aquisitivo
favorável também, né? para que eles possam São pessoas, investir na cidade, gastar exatamente, aqui também. exatamente. Né? Realmente isso não... O passarinho bico preto que te contou tem algum fundamento, tem, então mas tá ainda bom. é uma Então coisa... Tudo bem, que a vamos gente não deixar tem mais muita pra informação. frente, depois a gente fala sobre isso. Vou te Né? ampliando. Vamos ter outras oportunidades. Posso falar tudo hoje também, senão não volto. Senão depois você não volta aqui, tá certo, tá certo. Ô Ingo, vamos agora tratar de um assunto que sempre teve em pauta em qualquer entrevista que você conceda, tenho certeza. A ciclovia e a ciclofaixa, até agora não há uma definição do que é aquilo ali na Barão do Rio Branco. Parece que existem estudos de ser feitas sobre o rio Piabanha. Segundo o diretor operacional da CPTrans, o Luciano Moreira, nos falou em entrevista no sábado passado. Isso pode acontecer, isso vai acontecer, porque, olha, eu sou franco, eu acho aquela ciclofaixa ali um terror, um tremendo, aquilo me dá terror. Porque eu acho que ela foi feita no local errado da rua, ela não deveria ter sido feita do lado direito, mas sim do lado esquerdo, na minha opinião. Sim. Né? E além do mais, eu acho que fazer essa ciclofaixa na via sentido bairro-centro foi uma temeridade, porque ali não cabe nem um ônibus direito, quanto mais 2 carros, ou um ônibus e um automóvel, ou 2 ônibus. Então elas invadem, todo mundo invade aquela ciclofaixa realmente, porque não tem como não fazê-lo. Vamos lá, deixa eu tentar. Esse é um assunto muito polêmico, né? Na verdade, isso já há alguns anos, até reuniões do Comutran, nós já participamos para tentar melhorar a divulgação e, consequentemente, a orientação da população em geral. Primeiramente, vou tentar ser o mais didático possível a diferença entre ciclofaixa e ciclovia. A ciclovia ela é exclusiva de ciclista. Ponto. A ciclofaixa, que é o caso que tem na Barão do Rio Branco, ela é uma via compartilhada. Então, assim, ela serve para quê? Para orientar o ciclista que pode haver um ciclista ali ou não. Ela não é exclusiva para o ciclista. Sim, mas isso cria para o motorista de carro um perigo. Concordo, e para o ciclista também. Então, assim, exatamente. A gente precisa conscientizar a população de que essa diferença. O que acontece é que isso não foi feito, foi colocado e pintar a faixa e largar para lá. Essa campanha não aconteceu. Então, aí hoje pessoas criticam muito, porque o ciclista está ali. Não... Então, como eu falei, é muito polêmico. A gente precisa fazer uma... Porque não é só ciclista, tem pessoas que aproveitam aquilo mesmo durante a semana. Na quarta-feira eu fui ao fórum de manhã e tinha um cara correndo pela faixa. Sim. Quer dizer, é perigoso. A pessoa, exatamente. Só que, por outro lado, aí vai ser uma série de fatores. A gente não tem uma área que o cara possa fazer a atividade exatamente, dele. Então, assim, pois é. Eu falei, é polêmico, né? Isso aí não tem jeito. A gente precisa debater cada vez mais. Olha, sinceramente, mas eu achei essa ideia de fazer, até o Luciano disse que não é tão caro assim, mas é um investimento. Por cima do rio, sim. Desculpa. Um investimento tão alto assim, por cima do rio, eu acho que realmente seria uma coisa ideal. Fantástica. É um dos projetos que nós viemos lá para Brasília, né? Em relação Manda o IFAM pro raio que os parta e faça. Não, mas o IFAM mesmo hoje já entende que é possível ser feito. Então, ótimo, que bom. Já está, assim, esse diálogo já aconteceu, como o Luciano adiantou para você, muita coisa já está em andamento. Realmente seria a melhor solução. Eu acho que é a solução ideal, cara. Seria uma ciclovia, realmente. Sinceramente. Na faixa do rio, fazer um deckzinho ali por cima do rio. Exato, exatamente. Na Coronel Veiga, infelizmente, não poderíamos fazer em função das enchentes, não dá. que é um problema de crônico. 175 anos. 75 anos. Que é antes da fundação da cidade, aquilo ali já lagava. 74 anos, deu um ano a mais, né? O problema da enchente é um ano a mais. Então a gente tem esse problema. Esse projeto da ciclovia ali sobre o rio da Barão Piabanha ali, é a melhor solução, realmente. Isso aí é consenso em tanto no Conselho que bom, de Trânsito, cara, eu vou então, torcer muito para a gente tornar isso uma realidade. Está trabalhando em cima disso e também vai ser uma bandeira que ninguém tira também. Exatamente, exatamente. Mas só retomando,
nós precisamos ter mais espaço para que as pessoas possam pedalar, possam caminhar, possam Caminhar, fazer o Cooper. exatamente. Enfim, a Barão do Rio Branco é o melhor local? Longe disso. Mas foi um pontapé inicial que gerou essa discussão. A gente vai ampliar e melhorar isso cada vez mais. Certo. Existem escolinhas de futebol de base nos planos da Secretaria? Sim, isso já acontece hoje, né? Como mencionei, nós temos no Madame Machado, nós temos no Ciméria. E quanto ao esporte adulto, como será tratado? Então, o esporte adulto nós temos algumas modalidades já acontecendo. A municipalidade pretende incentivar essa categoria também? Sim, sim. Vai da criança ao idoso, né? A gente vai passar por todas as faixas etárias, que é o nosso objetivo, porque a gente entende que todo mundo é cidadão, todo mundo merece esse suporte. Então, só que cada faixa etária a gente tem uma ação específica, como da criançada, a gente chamou de iniciação esportiva. Já na questão do idoso, a gente coloca uma atividade de ginástica, vamos colocar dessa forma, ou alongamento, enfim. Já do adulto, você pode ter tanto a parte esportiva como a parte de ginástica também. Depende do cara mais gostar, outra parte da dança. Tem. Certo. O importante é que a pessoa faça e procure alguma fazer atividade, né? Que ela mais goste, mais se identifique. Então, se você gosta, você acaba fazendo com mais afinco. E tendo opções, a pessoa... Exatamente. Qual a melhor atividade física que existe? Eu sempre respondo, é que você mais gosta. Exatamente. Você gosta de dança? Vai nadar, gosta de nada. Porque fazer a coisa realmente sem vontade... Não, você vai fazer 1, 2 vezes e acabou. Exatamente. Luciano, agora, existe algum projeto... Ingo, desculpa. Nada. Existe algum projeto que você gostaria de realizar como secretário? Você que já ocupou o cargo de conselheiro no Conselho Municipal de Esportes, deve ter trazido algum sonho a ser realizado na secretaria. E agora você, como secretário, agora você é o dono da caneta. Vou pontuar. Eu vou fazer isso. Vou pontuar 3. Primeiro, como a gente já mencionou aqui, a questão nós temos ou campo ou estádio municipal. Pelo menos seria já um grande passo se eu conseguir nesse meu tempo como secretário construir ou executar ou um estádio ou um ginásio municipal bacana. Segundo, projeto próprio. Então, um projeto do município, não interessa quem seja o secretário, o prefeito, o projeto está enraizado no município e a atividade física vai acontecer de forma gratuita para a população. E terceiro, é a questão da ciclofaixa, que a gente acabou de falar aqui. A gente ampliar esse projeto, muita gente questiona a questão do IFAM e tal, mas hoje é um órgão que tem nos recebido, tem nos atendido também. Que bom que está abrindo então, assim, né? Eu vou pontuar essas 3 aqui que seriam, são sonhos possíveis de ser realizados. Não estou querendo fazer nada... utópico. Utópico, exatamente. A palavra queríamos essa. nós sem aí, utopia, realmente, a gente quer fazer uma coisa real. E os 3 que eu mencionei são possíveis de ser realizados. Então a gente vai trabalhar e brigar para que isso aconteça. Certo. Ingo, qual a importância do esporte na tua vida? Paulo, você tá de uma maneira me emociona em fazer esse tipo de pergunta, porque, como eu mencionei no início da minha apresentação, né, eu nunca fiz outra coisa na vida, profissionalmente falando, que não tivesse esporte envolvido. Eu tive o privilégio tive uma escola, tem escola particular, meus pais me deram todo o suporte para isso, e lá no meu período da faculdade comecei a estagiar na área do futebol, consequentemente fui passando por outras atividades. Então eu sempre fui ligado ao esporte, eu sempre vivenciei isso, nunca pensei em outra profissão que não fosse a educação física, por incrível que pareça. Dá dinheiro, não sei o quê, você ouve de tudo aí na rua, mas eu sempre acreditei que eu poderia ser um profissional de sucesso na minha área e apostei nisso, e hoje eu sou muito realizado na minha profissão e, consequentemente, na área esportiva, porque eu já passei por natação, ginástica olímpica, futebol, academia, aula de spinning, aula de localizado. Hoje eu trabalho muito mais na área de gestão, já há alguns anos pelo menos 7 anos eu trabalho exclusivamente na área de gestão. E é uma coisa que me faz feliz, que eu adoro. E eu quero replicar isso para o maior número de pessoas possíveis, porque elas tenham a mesma satisfação que eu tive com essa infância, com essa adolescência ativa. E, consequentemente, eu
nunca fui usuário de drogas, sempre fui uma pessoa Uma vida ativa, saudável, né? Nunca fui um cara de corpo escultural, por exemplo, como você Sim, pode mas pensar, isso- mas sempre fui um cara ativo e É o mais importante. feliz e saudável, isso é o mais importante. Então, assim, o esporte na minha vida simplifica o ser humano que eu sou e a pessoa que sempre aprendi a respeitar regras, que no jogo isso o tempo inteiro, você tem a hierarquia do treinador, você tem que O respeitar a esporte é regra, bom para isso. trabalhar né? em equipe, Exatamente. respeitar o adversário. Então, assim, o esporte envolve muito mais fatores, não só o prazer da atividade física, né? Você Mas tem o educacional também. educacional né? e Isso é muito cidadão, importante. né? Cidadão, Porque você é. tem que respeitar regras. Respeitar você o direito dos Exatamente, outros. Né? trabalhar em Tudo isso é equipe. Então, Exato. isso é difícil. Você tem tudo isso, o esporte coletivo, principalmente, te dá essa referência. Então, eu quero, de alguma forma, poder potencializar isso na nossa sociedade. Que bom. Igor, nós estamos terminando, infelizmente, olha aí, tá vendo? Passa rápido, a gente nem sente. Verdade. Já estamos aqui há 60 minutos praticamente batendo um papo aí, conversando sobre esporte. E eu queria agradecer a você a presença no nosso programa, dizer que estamos de portas abertas aqui, sempre que precisar fazer alguma divulgação também estamos aí, tá? Isso é muito importante. E deixar os nossos microfones para a sua despedida e as suas palavras finais. Ok. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, deixar a Secretaria de Esporte também à disposição de toda a sociedade. Nosso telefone é 2233-1218. Nosso Facebook, Secretaria de Esporte de Petrópolis. Nosso QG, né, que é o nosso local físico, é ali no Centro de Cultura, fácil acesso no centro da cidade. Está à disposição para novas ideias, novos projetos. Críticas também são bem-vindas, para que a gente possa estar sempre evoluindo. Mandar um abraço aqui para toda a minha equipe, agradecer o empenho de todos eles que tem. Ninguém faz nada sozinho. Lógico. A oportunidade que o prefeito Bernardo Rossi também me deu essa oportunidade, me lançou esse desafio, a gente atendeu. E também posso deixar de mandar um beijo lá para minha esposa, meu filho. Lógico. Merece nosso respeito. É isso aí. Quero agradecer a você mais uma vez a sua presença. Dar um abraço lá no Cronenberg. Obrigado. E no Guilherme também, que nós tivemos a oportunidade de conhecer e bater um papo por ocasião da inauguração da biblioteca que nós doamos para a FIP, Isso, lá no Vale do Carangola. Foi muito legal o nosso papo lá. E dar um abraço neles. Agradeço aos nossos ouvintes a atenção dispensada ao nosso programa. Sábado que vem estaremos aqui com mais um programa. Queremos agradecer aí aos nossos ouvintes a atenção dispensada e desejar a todos um bom final de semana, agradecendo a técnica e ao William Schmidt. E vamos em frente. Não posso esquecer de deixar um abraço aí para o Augusto, que está na escuta aí sempre do nosso programa. E se eu não falo, ele fica triste, fica zangado. Então aí, Augusto, um abração para você. E até semana que vem neste mesmo horário. Fui.